gente, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, né? Mais uma vez nessa primeira edição do podcast. Nós estamos gravando hoje com um convidado especial, Carlos Viríssimo, né? Como a gente conhece aqui na nossa região. E depois a gente vai explicar por quê, porque tem muitas pessoas que procuram no YouTube de outra forma o nome dele. Bem, nós estamos iniciando aqui esse projeto novo, que é o Tefé Podcast, uma parceria entre a Voz da Ponta Branca e a agência JM Publicidade. Como a gente já havia divulgado nas redes sociais, muitas vezes aí, né, através dos nossos posts e grupos de WhatsApp, as pessoas ficaram comentando aqui na cidade de Tefé o que é o Tefé Podcast, quando que vai estrear e tudo mais. E para estrear a gente convidou aqui um amigo, né, na verdade até um familiar também, que daqui a pouquinho vai contar pra gente, aqui da cidade de Tefé, que hoje já considera um tefense como a gente. Mas, ainda falando do Tefé Podcast, é um projeto que iniciou desde o ano passado, né, 2020, a gente teve essa iniciativa, essa ideia, juntamente com amigos, né, um amigo especial que é o Jonathan, que está aqui com a gente também hoje, dando esse suporte para a gente. A família apoiando esse projeto que a gente já faz através do rádio, né, que é entrevistar as pessoas, conversar com as pessoas, e agora a gente está fazendo aqui um formato diferente para a rede social. Mas quero inclusive apresentar a você esse projeto, que é o Tefé Podcast, que já tem também a parceria de muitos empresários, né, que estão incentivando, patrocinando aqui esse projeto. E você também depois pode pegar aqui as informações na descrição do vídeo, como que pode patrocinar e como é que pode entrar em contato conosco, da nossa equipe, para poder ter aqui na nossa tela a sua marca, do seu empreendimento, da sua loja, seja lá o que for. Nós estamos aqui para divulgar e também estreitar uma parceria muito grande. Mas bem, gente, nós vamos conversar hoje com o Carlos. Carlos, antes de mais nada, bem-vindo mais uma vez aqui à cidade de Tefé. Receber aqui o cartãozinho, né? Coisa chique. Vou fazer aqui também o nosso do mesmo jeito. A coisa está ficando chique, né? Bonitinho, né? Mas, Carlos, bem-vindo. Antes de mais nada, aqui eu estava apresentando para os nossos telespectadores, as pessoas que estão assistindo em casa. E é uma curiosidade minha, uma curiosidade também dos seus inscritos no seu canal, né? Que o senhor vai falar, eu falo o senhor, mas você vai falar para a gente aí como surgiu essa ideia daqui a pouco. Eu sou um gurizinho ainda, né? Tá certo. Sou um menino ainda. Ainda se considera, né? Fase de crescimento. Carlos, bem-vindo aqui mais uma vez. Obrigado, Jackson Marinho. Em primeiro lugar, eu quero aqui agradecer. Acabei de ganhar agora aqui uma canequinha do nosso jornalista aqui. Essa é exclusiva. O nosso radialista, Jackson Marinho. Poxa, parece até que eu estou naquela mesinha lá, famosa, né? O Jô Soares, né? Jô Soares, o Danilo Gentili, dentre outros aí que já faziam esses... Não é cachaça, não, é água, né? Água, pura água, tá certo? Quiser patrocinar, inclusive, né, uma cachaçinha, uma água, uma outra coisa, pode patrocinar também, né, Carlos? É bom, né? É bom. Carlos, você é lá de Florianópolis, né? Florianópolis, Fala pra gente um pouquinho aí sobre a sua origem, pra gente poder entender quem é o nosso convidado de hoje. Ô, meu querido, o manezinho fala assim, oi, tastoro, o manezinho é comedor de peixe, o manezinho gosta de comer peixe também, sabia? Pois é, então, na verdade eu tenho uma mistura de português com polonês. A minha mãe já tem uma descendência bem pura de polonês. A minha mãe, ela chega a ser pura, porque ela não teve mistura nenhuma, só que ela nasceu no Brasil. E eu já sou misturado com polonês e português. Minha mãe nasceu em Pinheiral, eu acabei nascendo em Florianópolis e ali me criei ali. Não é Igarapé, como é que é? São riozinhos, né? Aqui a gente conhece como rios, aqui Igarapé. Igarapé, né? Uhum. Lá a gente toma o que a gurizada do interior faz aqui, eu fazia no passado lá. E me criei assim no mato, sempre gostei de mato, sempre curti essa coisa de arco e flecha, espingarda, arma. Eu curtia muito a natureza, na verdade, né? Desde criança. E tem uma coisa que é muito interessante, que eu vou te falar, que muita gente pode até não acreditar. Eu, com 14 anos, eu me pintava de índio e colocava uma fita e uma pena na cabeça. Eu curtia muito essa coisa do mato, do índio, da selva, eu sempre gostei disso. Pois a gente tem visto ali os seus vídeos no YouTube, né, que a qual inclusive já tem mais de 100 e poucos mil inscritos, né? Daqui a pouquinho a gente você vai falar pra gente quanto que tá o seu canal? Com 180 mil já. 180 mil, né, inscritos no YouTube. Mas aí como é que veio essa ideia? Você já estava falando que já tinha aqui pelo menos um gosto pela questão da cultura, essa de poder se pintar como indígena. Como é que você veio parar aqui no Amazonas? Bom, tudo tem um início, né?
né, a minha vinda para cá, eu já gostava do mato, já gostava de filmagem, gostava de gravar. Só que naquela época uma câmera era muito caro para se ter uma câmera, né? Então, uma câmera para fazer vídeo. E o que se tinha? Era uma câmera fotográfica, daquelas com filmezinho, e eu sempre tive uma câmerazinha, por incrível que pareça. Depois que eu servi na Isso era fotográfica de poses, que eram tantas poses, ou não? Isso, tantas poses. Sim. Tu comprava aqueles filmezinhos, cartucho, Sim. né? Cartucho. E depois ali ia revelar. Configurava, comprava filme, se fosse para fazer vídeo à noite era ISO 400, se fosse durante o dia ISO 100 e assim. Então eu sempre fui um cara que gostei de ter câmera. Da minha família eu sou o cara... registrar eu sou o cara eventos. eu sou o cara que sempre gostei de registrar eventos. Qualquer ocasião. Qualquer ocasião, tá? Da minha família fui eu, o cara assim que sempre gostou dessas coisas. Mas assim, nunca, naquela época não nem existia internet, não, nunca. Mas eu tenho outro lado forte, que é a música. Meu pai era músico, e aí como meu pai, eu era o segundo mais velho, meu pai sempre me levava para... queria tocar à noite, meu pai tinha acordeon, só que naquela época não tinha nada para acompanhar o acordeon. O que meu pai fazia? Ele pegava um surdo e me ensinava, vai tocar um samba, é assim, vai tocar uma valsa, assim, um baião, é assim. Ele me ensinava a tocar para acompanhar ele. Sim. Então, eu acabei aí partindo para o lado musical. Um grande período da minha vida foi eu partir para o lado musical. Até fiquei 9 anos na banda da base aérea, lá de Florianópolis. Mas o lado da filmagem já é uma coisa antiga também. Meu pai também gostava. O meu pai ele gostava muito por exemplo, de gravar uma cigarra cantando. Ele pegava aqueles gravadores grandão. Lembra daqueles gravadorzão grandão? Sim. Ele parava embaixo de um poste e ficava registrando aquilo ali. Meu pai ele gostava de registrar essas ocasiões assim. Eu acho que eu herdei um pouco disso aí dele, né? E um pouco e essa coisa da selva é uma coisa já nata, desde pequeno. Da minha família, de 6 irmãos, eu era o cara que me pintava de índio, que andava no meio do mato, que matava passarinho. Hoje eu sou contra matar passarinho, tá? Não vamos matar passarinho. Vamos comprar uma câmera e não um estilingue. Sim. Né? Agora, você me falando aí que teve essa curiosidade, também por conta do seu pai, né? E também por interesse próprio. Depois disso, você foi fazer algum curso de filmagem, de fotografia ou não? Não. Nunca fiz curso, nunca participei de nada. Uma vez faz muito tempo, participei de uma maratona fotográfica lá de Florianópolis, mas o meu forte nunca foi fotografia. Eu sempre gostei de registrar vídeo, movimento. Né? O meu forte é... Mas assim, eu sempre digo, eu não sou cinegrafista. Profissional? Não sou cinegrafista profissional, eu não sou fotógrafo, não sou jornalista. Muita gente pensa que eu sou jornalista, não sou. Eu sou um manezinho da ilha que usa uma sandalinha havaiana, que gosto de estar no meio de gente simples, de mato, selva, paisagem, aonde tem água, mato, é comigo. Agora explica o que é o manezinho da ilha. Manezinho da ilha, puta, cara, é até um pouco difícil de explicar. É assim, ó. Existem 2 explicações, tá? Existem 2. Eu vou tentar... Resumir pra gente. Vocês me perdoem se eu estiver enganado, tá? Uns dizem que o manezinho é porque antigamente a ilha ela foi habitada no passado por portugueses. E a maioria dos nomes eram Manuelzinho. Então veio do Manuelzinho. Uns dizem que foi por isso. Outros dizem que não, porque... É manezinho porque o manezinho, maneto, é um cara mané, um cara atrasado, um cara fora da casinha. E aí que nem a gente fala assim, às vezes é um matuto. O matuto, isso, né? matuto. Tu é um matuto, isso. Então a gente era visto como o manezinho, pessoas mais atrasadas. Por quem? Pelo que eu fiquei sabendo, tá? Eu nunca pesquisei, nunca estudei a fundo isso aí. Segundo as pessoas que vinham de São Paulo, do Rio, vinham morar para lá, eles meio que consideravam a gente atrasado. Pessoas mais atrasadas, mais mané. É tipo aí, vocês lá do interior, né? Isso, Aí, mais tarde, a própria prefeitura de lá começou a homenagear
o cidadão manezinho da ilha, aquele que se destacou, que fez alguma coisa por Florianópolis, aí surgiu o prêmio Mané da Ilha. Passou a condecorar isso. Isso, passou a condecorar. Então o manezinho, ele passou a ser uma coisa bacana, uma coisa legal. Hoje, o manezinho seria quase como se tu estivesse chamando o cara de nativo. Ó, nós somos nativo daquela região. Então tem essas duas colocações aí, não sei qual das duas é a correta. Eu acho que as duas são tão certas. Muito bem, é importante a gente conhecer um pouquinho dessa tua origem para que as pessoas até que seguem você ou que estão inscritos no seu canal possam entender, né? Isso, inclusive, você já explicou em alguns outros vídeos que você já produziu para lá, mas para nós aqui que estamos iniciando esse projeto, é importante conhecer. Mas, Carlos, aí você falou um pouquinho sobre a sua trajetória, como aprendeu, né, a filmar, fotografar, por curiosidade mesmo, nada profissional. Mas como é que foi esse teu primeiro contato aqui com a região norte do país, né? Você que veio de uma região basicamente sul, centro-oeste do país, né? Como é que foi esse teu primeiro contato aqui com a região norte? Então, como eu sempre gostava de registrar, naquela ocasião, em 2009, um irmão mais novo que eu, ele estava de namorinho com uma moça daqui, pela internet, ele conheceu uma moça daqui, e aí ele ficou de vir para cá. Aí ele me convidou. Em 2009, dezembro de 2009. Você veio para conhecer, então? Isso, aí ele me convidou para vir aqui. Aí nós viemos, ficamos 9 dias aqui. Aí naquela ocasião comprei uma câmerazinha bem simplesinha, mas era top das galáxias. E pegamos uma lancha. Tem algumas marcas, né? Olímpicos e outras que era uma da Sony, daquelas quadradinhas pequenininhas. Tem uma história muito louca por trás disso. Aí trouxe a câmera e gravei uns vídeos, as imagens muito ruins na época, né? Mas eu vim naquela lancha expressa, na época a gente não sabia nem o que era lancha rápida. Hoje é conhecido como lancha jato, né? Eu procurava. Aí tem uma coisa muito interessante aí, que eu, naquela ocasião, já havia internet, claro, em 2009, e eu procurei na internet o que é lancha a jato, ou lancha expressa. Porque essa mocinha que o meu irmão estava namorando, ela falou, vocês vão pegar uma lancha. E eu procurei na internet e não achei uma lancha sequer. Para não dizer que não vi uma foto de uma lancha, alguém tirou a foto dela de dentro do corredor, só dava para ver o tapete e dava para ver que ela tinha uma característica de dentro de um ônibus, assim. Sim. Aí eu pensei, poxa, eu vou começar a gravar umas coisas para lá, para trazer, quem sabe amanhã depois... É algo curioso que as pessoas podem também gostar, né? Querer saber como é que funciona, como é que faz para chegar até a cidade de Tefé. Mas eu não sabia mexer em internet, YouTube, nada disso. Nem se passava pela minha cabeça um dia... Simplesmente gravou para registrar ali. Aí vim gravando. Mas aqueles vídeos que eu gravei em 2019 não foi nada pro canal. Beleza. Aí viemos aqui, ficamos 9 dias. Meu irmão acabou se casando com ela, levou, teve filhos com ela, tá? A história é outra. E aí, 2 anos depois, o cunhado dele, estando lá em Tefé, me convidou para vir para cá. Aí foi quando eu vim em 2011 e conheci a nossa menina Leide. A Jacileide Marinho da Rocha, que é... Minha tia, inclusive. Que é tia do Jackson. Tia do Jackson. Olha a coincidência, né, cara? Pois é. Hoje estamos aqui. Eu acabei conhecendo a Leide. Eu vim pra cá, fiquei 42 dias, se eu não me engano, na casa do professor Ronaldo. Um abraço Ronaldo aí pro Salvador. Ronaldo Salvador, um abraço. Secretário de Assistência Social, inclusive. Isso. Professor. Ronaldo, obrigado aí por tudo, meu querido. Vou tomar um cafezinho contigo aí. Vai assistir também esse vídeo. Isso. Aí fiquei 42 dias, parece, na casa dele. Só que no segundo dia eu acabei conhecendo a Leide. E tô com ela fazem 11 anos. 11 anos. Isso. Aí eu peguei gosto pelo Amazonas. Eu achei tudo muito diferente. Quando eu cheguei em Manaus, assim que eu cheguei... É uma curiosidade minha, inclusive. O que você, a gente fala assim, as pessoas que moram em outras regiões do país, né, pensavam ou pensam, né, aqui com relação ao interior do Amazonas, o que você imaginava antes de chegar aqui, de conhecer a Leide, de conhecer os amigos aqui, eu tenho uma boa referência, como você mesmo disse que era até difícil encontrar, fragmentos, né, alguma coisa... Uma fotografia, um vídeo mostrando... pudesse direcionar para cá, né? Olha, Jacques, como o Manaus ele fica bem afastado, bem retirado do resto da cidade, coisa de 4 mil quilômetros, mais ou menos, né? Então, se ouvia falar em Manaus, claro, né, Zona Franca de Manaus e tudo mais, mas assim, eu não sou um cara viajado, a gente sabia que Manaus era uma cidade grande, até porque eu tinha amigos lá da base aérea que vieram servir em Manaus,
Porém, eu não sabia como é que era essa coisa do Rio Solimões, eu não tinha a ideia da dimensão do Rio Solimões, eu não sabia a diferença do Rio Solimões para o Rio Negro e o Rio Amazonas, eu não sabia diferenciar isso, e eu achava que de Manaus para cá não tinha nada, era só mato, só mato. Jamais eu imaginava... Não nenhuma que tinha outras cidades aqui não, do interior. Jamais eu imaginava que existia uma cidade chamada Tefé, Alvarães, Coari, Codajás, não, jamais. Aí, pesquisando nos mapas, pesquisando no Google, é que eu fui começando a entender o que era a dimensão do estado. E quando eu vim viajando, cara, eu achei magnífico, assim, eu parecia uma criança dentro de uma lancha, eu cheguei a pedir para o comandante me deixar eu ir lá na ponta da frente, lá pegando o vento, fiquei sentadinho, parecia uma criança filmando, de tão bacana que foi. Então, assim, uma coisa que era estranha, que era desconhecida, se tornou uma coisa hoje, minha casa, minha família, né? Uma curiosidade que a gente sempre tem em relação aos nossos visitantes é que as pessoas que vêm acabam às vezes até ficando, porque foi o seu caso, e já está aqui praticamente 11 anos, que vive aqui nessa região, claro que sempre vai visitar ou volta para sua terra, mas não deixa de vir aqui para até mesmo fazer outros novos registros, né? As pessoas aí que você responde no seu canal que tem essas curiosidades aqui com relação à nossa região. Eu até uma outra vez, uma conversa nossa informal, a gente falava, né, que às vezes o turista ele não tem curiosidade de visitar aqui a cidade, né? Ele vem aqui, fica aqui, mas ele vai mais para a comunidade, vai conhecer o ribeirinho, ver peixe, ver macaco, ver arara. Então, assim, a gente vê muito que o turista que vem dessa região sul do país, ou centro-sul, de fora mesmo, de outros países, eles vêm com essa intenção, né, de conhecer aqui o mato, conhecer os bichos, né? Não é isso, Carlos? Você também tem a mesma percepção? Olha, depois de ter convivido aqui já com praticamente 11 anos. Fazem 11 anos que eu frequento aqui essa região e, como eu falei, eu não tinha intenção, eu nem não tinha intenção nenhuma de ter canal, de ter YouTube, nada, mas eu tenho que voltar um pouquinho atrás só para falar por que eu abri um canal. Porque foi justamente quando eu vim para cá em 2011, quando eu voltei com bastante vídeo. Eu já estava com a câmera melhor. Material, né? Já estava com uma câmerazinha melhor, uma câmera melhor, tá? Vídeos de 2011, até por sinal, na época eu filmei em Full HD, com uma qualidade mais ou menos legal. Só que eu não sabia postar no YouTube, eu postava os videozinhos bem curtinhos, tudo do jeito que eu gravava, eu postava com a numeração da câmera e tudo. Os takezinho pequeno. Isso. Fui só postando. Mas por que eu postei? Porque um filho de um amigo meu falou, cara, que massa, que diferente. Que parece outro país, e as pessoas ficaram muito curiosas assim, cara, bota lá no YouTube, mas eu não sei como é que faz isso, não faço nem ideia, põe lá que vai ser legal, não sei o que, de repente tu ganha até um dinheirinho com isso, tá? Aí eu pensei, poxa, cara, vou colocar, aí eu comecei a colocar, eu ficava até tarde da madrugada, eu aprendi a colocar, postar, por conta, eu ia nos outros youtubers, aprendia como mexer, como, tudo sozinho, cara, ninguém me ensinou nada, bem dizer. E fui postando, fui colocando e fui deixando, só que assim, eu botava um vídeo agora, outro daqui a 5 meses. Sem muito compromisso. Eu nunca tive compromisso. Para te falar a verdade, essa coisa do compromisso começou em 2019 com a rifa que nós fizemos para conseguir arrecadar uma grana para comprar o motor do barco do Seu Dengo. Aí eu comecei a me comprometer com o YouTube. Até então eu nunca pedi joinha. Nunca tinha pedido joinha, né? Depois acabei pedindo e acho legal, tá? Acho legal pedir joinha, acho legal se inscrever, tem que se inscrever para ajudar o canal, para fortalecer o canal, que é muito bom, é importante. Aí eu comecei a pegar gosto. Pô, que legal, as pessoas estão elogiando, estão gostando dos vídeos. Aí eu comecei toda vez que eu vinha para cá, já que eu estava casado com a Leide, toda visita que eu vinha fazer para cá, eu já ia gravando. E uma das coisas que eu queria fazer muito, eu tive muito essa vontade na época, era de dormir na casa de ribeirinho e entrar dentro da selva, entender como é que é a selva. E eu fiz isso. Daí aí eu comecei a gravar algumas coisas. Então, na verdade, o teu compromisso com o canal de vídeo no YouTube já partiu de 2019, praticamente. De compromisso sim, mas até então eu postava vídeo lá uma vez ou outra. A partir de 2019 é que realmente comecei... Você passou a entender que tinha ali, as pessoas tinham interesse no que você fazia, sim. né?
Porque até então era muito aleatório, eu postava aquilo que eu gravava e aquilo que eu queria e deu pra bola. Se bem que hoje eu faço aquilo que eu quero também, né? Mas eu faço também sabendo que as pessoas gostam daquilo, né? E aí eu queria te perguntar, assim, com relação à questão do canal mesmo, né? Que já tomou uma proporção já um pouco maior, né, a quantidade de inscritos, né?